Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 29 de julho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o Zelensky está fazendo uma visita aqui em Volchansk, na central de comando dos ucranianos aqui na região do fronte de Kharkiv, né? Está aqui para entregar medalhas, para fortalecer as tropas que estão aqui na região, né? E hoje a gente tem também uma informação falando em Volchansk, né, dos caras que estavam presos aqui na fábrica de concreto, de agregado aqui. A gente tem o esclarecimento pelo canal Reporting from Ukraine, que eles foram todos eliminados. É por isso que acabou a coisa aqui. Era o esperado no final das contas, se eles não conseguissem se comunicar com o resto das tropas russas, acabariam todos eliminados. A gente já tinha falado sobre um vídeo de um soldado russo alguns dias atrás falando que o cheiro de corpos era terrível e coisa e tal, e aparentemente acabou totalmente, não tem mais nenhum russo porque foram todos destruídos aqui, né? Bom, temos informações de que a Ucrânia fez vários ataques aqui contra Kursk, atingiu vários alvos em Kursk de ontem para hoje, e temos informações sobre ataques que aconteceram em outros dias também, particularmente aqui em Murmansk, aquela destruição do Tu-22 que aconteceu alguns dias atrás, a gente tem a confirmação dela agora, né? Agora, uma situação preocupante, todos os 3 submarinos da frota russa do Mar Negro, os 3 que sobraram, né, eles estão neste momento no Mar Negro e no Mar de Azov, ou seja, imagina-se que a Rússia vai fazer um grande ataque com mísseis contra a Ucrânia a partir desses submarinos, né? Até o momento não temos nenhuma informação, mas imagina-se que isso vai acontecer ao longo das próximas horas, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, mas nós temos mais algumas informações aqui da situação crítica aqui nessa região próximo de Ocheretny, né? Como a gente falou, aqui em Progress, essa cidadezinha foi tomada de forma muito rápida pelos russos, e isso daqui é depois do Rio, ou seja, já era o ponto de defesa ucraniano pretendido na região, e infelizmente falhou a defesa ucraniana. Os russos estão avançando bem aqui nessa região, isso é preocupante, como eu falei desde o primeiro momento, e vamos ver, porque tem algumas explicações do porquê que isso está acontecendo aqui, né? Temos mais informações também sobre o que aconteceu na África, né? A gente falou ontem que aqui no Mali, um grupo de tuaregues e pessoal ligado ao Al-Qaeda destruiu o pessoal do grupo Wagner ali na região. A gente sabe agora que o líder do grupo Wagner, o cara que assumiu o grupo Wagner no lugar do Prigozhin, está entre os mortos nesse ataque de ontem, né? E a gente tem informação também de que os ucranianos estão por trás disso, ou seja, teria sido informação ucraniana e até apoio ucraniano em terra que teria feito esse ataque ali no Mali, né? Excelente notícia isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bolsolavo, caminhoneiro marítimo cubano em fuga, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre a visita do Zelensky lá em Volchansk, né? O Zelensky está hoje aqui em Volchansk, visitou as tropas ucranianas ali na região, está aqui com o general Syrskyi, que é o comandante das Forças Armadas Ucranianas, entregou medalhas lá para os soldados e coisa e tal. Esse tipo de visita é muito importante para justamente elevar o moral das tropas e coisa e tal. Agradeceu as tropas ucranianas ali, né? E também, por falar em Volchansk, vocês sabem, nessa região aqui, os russos estão aqui no norte de Volchansk ainda, mas houve um incidente algumas semanas atrás, em que russos ficaram presos nessa fábrica de argamassa aqui, fábrica de cimento aqui na região norte de Volchansk, né? E muita gente estava perguntando o que aconteceu com o pessoal, né? Porque acabou isso, não tem mais isso aqui, não aparecem mais os russos aqui. E hoje o Reporting from Ukraine fez justamente um vídeo explicando isso daqui. Inevitavelmente aconteceu, a cabeça de ponte russa ali colapsou em Volchansk, e com isso os soldados que estavam aqui nessa fábrica de argamassa foram todos destruídos. Ele fala justamente sobre o vídeo desse cara aqui, que eu mostrei aqui também esse vídeo, né? O russo falando que a situação era terrível, muito cheiro de corpos e coisa e tal, e parece que a informação atual é que não tem mais nenhum russo ali, foram todos mortos, ou morreram de fome, morreram de doença, ou morreram atacados pelos ucranianos, mas morreram todos os russos que tinham ali, né? Acabou que foi um resultado bastante razoável no final das contas. Bom, falando sobre os ataques de drones e mísseis,
Nessa noite, os russos fizeram ataques contra a Ucrânia usando 10 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana, dos quais 9 foram derrubados e não causaram nenhum dano, e também um míssil Ra-59 que também foi derrubado. Então não teve nenhum grande dano de ontem para hoje, mas como eu falei para vocês, é preocupante a situação dos submarinos russos que estão no Mar Negro neste momento, né? É possível que exista mais ataque com mísseis ainda hoje na Ucrânia. Vamos aguardar, qualquer coisa eu vou falar sobre isso no vídeo de amanhã, né? Bom, mas os ucranianos também fizeram ataque, 41 drones atacaram 6 regiões da Rússia nessa noite, de ontem para hoje. Houve incêndio em 2 subestações elétricas, em Oriol e Belgorod, e também em Kursk, né? Uma subestação em Kursk pegou fogo há poucas horas atrás, né? Ou seja, tivemos aqui vários ataques ucranianos aqui nessa região. Dá para ver aqui os incêndios em várias posições ali. Да, еще летит, пацаны, я хуй знает, это 4-ка. Гондоны ебашут просто. Сейчас. Он прям над нами, слышь, он походу. Блядь. Суки. Бля, вот он. Сука, ебать! Он на ЖД, слышь? Охуеть. Просто. Бам! Ща будет. Ёбаный в рот! Суки. Atingiu alguma coisa, né? Eu espero que o YouTube não traduza os palavrões, porque o cara falou um monte de palavrão em russo, né? Para minha audiência não tem problema, ninguém sabe o que é suca, bliat, coisa e tal, mas em russo é palavrão isso, né? O cara tá chateado aqui com o ataque de drones. Como disse o Ministério da Defesa russo, diz que todos os drones foram derrubados e nenhum causou dano, mas a gente viu ali que teve explosão, teve drone que atingiu mesmo alguma coisa ali na região, né? Bom, e também os ucranianos confirmaram o ataque contra o depósito de óleo em Polova. A gente já falou sobre isso ontem, só temos a confirmação agora que teve grandes explosões ali próximo também da subestação em Kursk, né? Aqui é sobre o ataque em Saki, que aconteceu alguns dias atrás. Parece que a gente tem a confirmação de que um Su-30 foi destruído e outro foi danificado, né? Então o ataque em Saki, como a gente falou, o foco foi destruir o radar, a estação de radar e o posto de comando, isso foi destruído, mas além disso teve a destruição também de um Su-30SM, que é um caça russo, e um outro que teria sido danificado nessa região aqui. A gente tem as imagens disso agora, né? Aqui a destruição causada ali na região. E finalmente, nas últimas horas, né, já alguns dias atrás, a Ucrânia atingiu uma base aérea a 1.800 quilômetros ali em Murmansk, lá no norte da Rússia, e teria atingido um Tu-22M3. Né? A gente já tinha dado essa informação, eu já falei sobre isso há 2 dias atrás, mas agora a gente tem a confirmação disso daí, né? Essa imagem aqui não é desse ataque, tá? Mas a gente tem a imagem aqui, ó. Isso daqui é uma imagem dessa base aérea, mostrando justamente aqui onde estaria o Tu-22M3 e como ele parece danificado agora nas imagens mais recentes, né? Não são imagens de alta resolução, de forma que não tem como ter certeza do dano, mas dá para ver que ele aparece danificado aqui. Sem dúvida alguma aparece danificado aqui o Tu-22M3, né? E, bom, como a gente falou, a Rússia colocou 3 submarinos, os 3 submarinos que sobraram, né? A Rússia tinha 4 submarinos na frota russa do Mar Negro, um foi destruído pelos ucranianos, e parece que eles estão todos agora na região do Mar Negro e do Mar de Azov, e certamente são submarinos com capacidade de lançar mísseis, né, e foguetes. Imagina-se que vão fazer um ataque contra a Ucrânia em algum momento, entre hoje e amanhã. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, também de ataques ucranianos, no dia 27 de julho, as defesas ucranianas lançaram um ataque com ATACMS contra uma região de treinamento de tropas russas ali no Oblast de Luhansk, né? Segundo os reportes, foram 19 russos mortos e 71 feridos ali nessa região, né? Excelente notícia essa, a confirmação foi feita pelos próprios russos aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, os avanços aqui na linha de frente, aqui na região ao norte de Soledar, perto de Bakhmut, nenhuma mudança aqui, não teve nenhum avanço aqui.
A gente tem aqui na região de New York, Toretsky, também nenhuma mudança de ontem para hoje aqui. Aqui a gente continua com pequenos avanços russos aqui. É verdade que foram avanços menores do que a gente tem visto, mas continua muito preocupante a situação aqui em Progress, né, que é perto de Ocheretny. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco em mais detalhes, mas aqui realmente houve um avanço considerável russo aqui. Isso aqui é muito preocupante, a possibilidade dos russos fazerem um breakthrough nessa região aqui. E vamos ver também por que isso está acontecendo, né? Bom, Krasnohorivka, nenhuma mudança significativa aqui. Temos aqui alguma informação próximo de Vuhledar aqui, Novo Mihailivka, também pequenos avanços, mas aqui não é nada crítico, não muda nada aqui. E finalmente aqui em Robotny parece que os russos avançaram mais um pouquinho, mas mais uma vez também nada significativo, né? Se você olhar aqui na região de Chassivyar, teve uma mudança também aqui em Chassivyar. Deixa eu pegar aqui o local aqui em Chassivyar. Chassivyar está aqui. Os russos teriam avançado nessa região aqui. O que é essa região aqui? Como vocês podem ver, nesse ponto aqui tem uma estação de bombeamento, né? Isso aqui é um canal de irrigação, né? E o canal de irrigação, neste ponto, ele tem uma estação de bombeamento e isso aqui é uma elevação, tem uma pequena elevação, ele sobe e é jogado desse lado de cá. Tem outras estações de levantamento aqui, coisa e tal, né? Isso ao longo desse canal todo, e justamente o canal é a posição defensiva dos ucranianos aqui. Parece que os russos conseguiram avançar nessa região aqui, tá? E aqui o Polevolan traz justamente aqui, ó, tá vendo a estação elevatória aqui, que puxa a água do canal e coloca aqui nos tubos aqui, né, nos canos, e ela sai do lado de cá. E os russos parece que avançaram nessa região aqui. Dá para ver que aqui tem trincheiras ucranianas aqui, que teriam sido superadas aqui, ó, trincheiras ucranianas aqui também, que teriam sido superadas, várias aqui nessa região. Aqui era a posição defensiva, os russos avançaram. Não avançaram muita coisa, então pode ser que a coisa esteja sob controle aqui, mas é preocupante também essa situação aqui em Chassivyar. Mas sem dúvida alguma não é nem um pouco tão preocupante quanto a situação ali em Progress. Progress, essa cidadezinha aqui, nessa região próximo de Ocheretny. Como a gente falou para vocês, enquanto os russos estavam avançando do lado de cá, não tinha problema nenhum, porque as defesas principais ucranianas estavam aqui no rio. Só que eles chegaram no rio, justamente aqui em Progress, e conseguiram tomar a cidade em menos de 48 horas, como diz aqui o John Ellen, né? E isso é uma situação bastante crítica. Uma semana atrás, a Ucrânia perdeu o vilarejo de Progress, só 48 horas de luta. E as unidades que estavam defendendo o vilarejo fugiram, e o reforço da 47ª Brigada também teve que sair por falta de apoio de infantaria. Algumas unidades chegaram a ficar cercadas ali na região, muita confusão e coisa e tal, mas conseguiram se salvar, não se perderam aqui. Mas de qualquer forma os russos conseguiram um avanço significativo aqui, e a gente continua vendo esse avanço aqui também nos mapas do Polevolan, como eu mostrei para vocês. Continuam avançando aqui, já chegaram a Vezeli, estão ameaçando Gelani e outras cidades aqui na região. Isso é preocupante, né? Porque, como eu falei, eles furaram o principal bloqueio ucraniano, que era aqui em Progress, e aí estão avançando muito rápido na retaguarda. Os ucranianos estão tendo que repor essas linhas defensivas aqui. Isso é sempre uma coisa crítica de acontecer, e o grande risco aqui é que isso pode resultar num avanço significativo dos russos. Ao contrário desses avanços mínimos que têm acontecido, que eu sempre deixo claro, são avanços que não tem vantagem estratégica nenhuma. Aqui a gente tem um risco de haver vantagem estratégica, né? E ele fala que o grande problema aqui, você tem dois tipos de problemas. Houve decisões erradas dos comandantes aqui, então houve coisas a se criticar aqui no comando, mas a causa mais fundamental é justamente a falta de recursos na linha de frente. Os ucranianos estão com tropas muito desgastadas, já há muito tempo sem reposição, sem rotação, com pouco equipamento, e com isso, isso acabou exponenciando, né? Acabou piorando as decisões ruins tomadas, e com isso os russos conseguiram avançar muito aqui, né? A única vantagem que tem aqui, segundo dizem o pessoal aqui, é que justamente as tropas russas também estão muito mal. Também são tropas que estão há muito tempo lutando, sem rotação, sem nada. Então eles estão conseguindo avançar aqui, espera-se que vão avançar mais nos próximos dias, mas no final das contas não se acredita que vai haver um grande breakthrough aqui, uma grande recuperação de área nesse ponto,
justamente pelo cansaço também das tropas russas, né? Mas, de novo, é preocupante a coisa. Ele diz que no outono isso tende a se estabilizar, a Ucrânia já está recebendo mais reforços, a mobilização ucraniana já está chegando aqui também, então mais reforços estão a caminho. No outono isso deve estabilizar. O problema é até chegar no outono. O outono é em setembro. A gente está agora no finalzinho de julho, ainda temos o mês de agosto inteiro, e só em setembro que a coisa deve se estabilizar. Até onde os russos vão conseguir avançar aqui nesse fronte é uma grande questão. Esperamos que não avancem muito. Pequenos avanços, como a gente tem visto, são irrelevantes, não vão fazer diferença no final das contas, mas esse ponto aqui a gente tem que tomar cuidado. Os ucranianos estão, neste momento, tentando criar uma nova defesa aqui na região para parar os russos por aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o Putin falando mais ameaças nucleares, é tudo que restou ao Putin ameaça nuclear. Ele sabe que, ok, os russos estão avançando agora, estão conseguiram até esse breakthrough ali em progress, mas ele sabe que não vão conseguir muito longe, não vão ir muito além disso daí, né? E a partir daí a situação tende a ficar cada vez mais crítica para os russos, porque os ucranianos agora estão fazendo mobilização mais significativa, estão para receber mais material do Ocidente, e os russos já estão no limite do limite deles, né? Ou seja, não vão conseguir muita coisa a partir daqui. A situação tende a piorar para os russos. O que resta para o Putin é a ameaça nuclear, que não vai acontecer no final das contas, né? Ele falou sobre isso no dia da Marinha Russa, que a gente falou ontem também sobre isso. Bom, eles falam aqui também sobre a questão do Mali, né, da coalizão rebelde no Mali, que supostamente, segundo relatórios, matou e feriu dezenas de de soldados russos do grupo Wagner, e inclusive o blogger militar do grupo Wagner, lá do Grey Zone, né? A gente falou sobre tudo isso ontem, não tem novidade por aqui. Agora, a gente tem aqui mais algumas imagens do ataque contra o grupo Wagner ontem, né? Como a gente falou já sobre isso, 80 russos foram mortos, inclusive o cabeça do grupo Wagner. Isso é a novidade. Esse cara aqui, o Anton Elizarov, é o cara que virou o chefe do grupo Wagner depois da morte do Prigozhin, tá? O grupo Wagner, vocês sabem, depois da rebelião do Prigozhin e com a morte do Prigozhin, ele foi dividido, né? Parte dele foi incorporada ao exército russo, então uma grande parte de soldados se incorporou ao exército russo. Uma parte grande também simplesmente abandonou tudo, ficou lá em Belarus ou foi para casa, simplesmente abandonou o grupo Wagner. E uma outra parte continuou na forma do African Corps, que são esses guerreiros, esses soldados mercenários que estão lutando lá na África, né? É o principal modelo de negócio do grupo Wagner. Eles fornecem serviço para ditadores ali na África em troca do direito de explorar minas de ouro na região. O Mali é uma região muito rica em ouro, e daí, ou seja, sempre tem golpe de Estado lá. No momento, o Mali está sendo governado por uma junta de militares lá que tomou o poder à força com a ajuda do grupo Wagner, e aí o grupo Wagner agora tem direito de usar as minas ali. Então esse cara aqui ficou como chefe desse grupo, que não é mais chamado de grupo Wagner, é chamado de African Corps, mas é basicamente o mesmo grupo Wagner. São as mesmas pessoas no final das contas, mas não mais, né? Ele morreu. Ele foi um dos mortos nesse ataque que aconteceu ontem ali. A gente já falou sobre isso no vídeo de ontem, não vale a pena entrar em muitos detalhes aqui no grande ataque que teve aqui no Mali, mas basicamente nessa cidadezinha aqui de Tinzaoutine, bem na fronteira com a Algéria aqui, uma cidadezinha no meio do nada, e os russos foram totalmente dizimados ali, né? Inclusive o chefe do grupo Wagner. Agora, existem relatórios não confirmados que as forças especiais ucranianas estariam envolvidas nessa emboscada do grupo Wagner no Mali. Eu não duvido isso, tá? Como eu falei para vocês, os ucranianos sabem que existe uma fragilidade muito grande nas tropas russas ali na África, né? É relativamente fácil destruir essas tropas ali, e essas tropas são uma fonte constante de recursos para o governo russo, principalmente de ouro, né? O grupo Wagner vende esse ouro que ele extrai das minas ali no Mali justamente para o governo russo. Então a Ucrânia tem todo o interesse do mundo em acabar com a festa do grupo Wagner ali na África, né? E lembra que ontem, depois que o pessoal, os Tuareg,
pegaram esses soldados russos, né, capturaram 15 soldados mercenários russos. Eles ofereceram esses soldados para a Ucrânia para serem usados em troca de prisioneiros, né? Ou seja, está tendo uma colaboração aí, né? Os Tuareg, é muito bacana a história dos Tuareg, é uma tribo nômade que tem no deserto ali do Saara, né? E eles realmente têm um código de ética deles, próprio deles, né? É muito interessante, eles não se ligam a países, eles não dizem ser parte de país nenhum, e parece que estão revoltados ali no Mali justamente por conta da exploração das minas de ouro do Mali, que é feito com muita crueldade pelo grupo Wagner ali, né? Então eles estariam revoltados por conta disso e ajudaram a Ucrânia e o pessoal da Al-Qaeda. Aí que eu falo que também tem gente aí meio que... Infelizmente, a briga ali não tem muitos mocinhos nessa história, né? Mas no final das contas, parece que teve a ajuda dos ucranianos nessa história. E, segundo o Yuzov, que é um representante do serviço secreto ucraniano, a destruição do pessoal do Wagner na África vai continuar. Ele disse que os rebeldes receberam toda a informação necessária e não apenas a informação para fazer a operação militar com sucesso contra os russos. Ou seja, o que o cara está dizendo é que parece que, de fato, a Ucrânia está por trás desse ataque às tropas russas lá no Saara, né? Excelente notícia isso. Bom, a gente tem aqui uma imagem de um drone ucraniano com um sistema de mira automático, né? Ou seja, é um drone que caça drones, né? Ele tem um sistema automatizado aqui que identifica o outro drone que está rodando lá atrás, faz a mira e atinge o outro drone, lá, destruiu o outro drone. É uma coisa impressionante isso daqui, né? Não sabemos em que nível de desenvolvimento que está isso daqui é um protótipo, isso daqui já é algo que está para entrar em operação, mas sem dúvida alguma algo que faz bastante sentido e que pode ser bastante útil nessa guerra, né? Uma coisa de ficção científica mesmo, como lembra aqui Astra Intel, né? Bom, isso daqui é uma unidade russa fazendo treinamento ali de ataque, né? E dá para ver que o treinamento é bem michuruca mesmo. Bom, a gente já sabia disso, essas unidades russas basicamente são só para morrer mesmo na linha de frente. A gente tem mais informações sobre aquela operação secreta ucraniana que seria feita na Rússia, mas que supostamente os russos reclamaram com os americanos e os americanos falaram para a Ucrânia não fazer, né? O New York Times falou sobre isso, a gente falou, e o curioso, segundo o Timothy Milovanov aqui, é que a Rússia acredita que a Ucrânia é um espantalho dos Estados Unidos e nada consegue convencer ele de outra forma. Só na cabeça deles que o que a Ucrânia está fazendo é uma função dos Estados Unidos que está mandando a Ucrânia fazer, né? O Pentágono foi surpreendido com essa chamada russa e nem sabia dessa operação ucraniana ali, né? Mas entrou em contato com os ucranianos e falou para eles não fazerem alguma coisa do tipo, se for o caso, né? Ironicamente, isso prova que a Ucrânia não é um fantoche americano, justamente porque estava fazendo coisas que os americanos não sabiam, né? Eu fico me perguntando se isso daqui não é a operação lá em Murmansk, né? Porque não faz sentido isso. A operação em Murmansk é pouco provável que tenha sido um drone que saiu da Ucrânia e foi até a Rússia para destruir os Tu-22, né? É mais provável que tenha sido justamente uma infiltração ucraniana no território russo, destruindo o Tu-22, né? E o artigo diz que os oficiais americanos tinham medo de que isso levasse a um risco de aumentar o conflito sem melhorar a posição no campo de batalha da Ucrânia, né? Repara como é que isso faz sentido, né? Os Tu-22M3, que acabou sendo atingido pelos ucranianos lá no campo de Murmansk, eles são bombardeios nucleares, tá? São bombardeios com capacidade de lançar bombas nucleares. E Murmansk é a principal base nuclear russa mais próxima da Europa, né? Então, ou seja, faz todo sentido isso. E, de novo, não temos informação. Eles não falaram qual era essa operação, disseram que a Ucrânia não fez a operação, mas da mesma forma que mentiram antes, pode estar mentindo agora, pode ser que a Ucrânia tenha feito a operação sim, né? O artigo lista essas operações secretas ucranianas que deixaram os Estados Unidos chateados. Ataques nas bases aéreas da Crimeia com ATACMS, ataques na ponte do Estreito de Kerch, né? Ataque ali no ferryboat, e ataques dentro da Rússia. Todas essas operações foram feitas e nenhuma delas causou escalação, né? Nenhuma delas escalou o conflito, como o pessoal fala. Ou seja, no final das contas, isso daqui, de novo, partindo do princípio que é verdadeiro, até porque isso pode ser falso também. O New York Times é totalmente vendido para os russos, né?
Então pode ser falso isso daqui, mas no final das contas, eu não sei não, isso aqui só prova que a Ucrânia não é um fantoche americano, como eles dizem, né? O Chris O traz a informação aqui, que a gente já falou sobre isso aqui, né, da falta de água das tropas russas ali no sul da Ucrânia, né? O sul da Ucrânia, essa região toda aqui, ó, do sul de Kherson, aqui, que é ocupada pelos russos, e na própria Crimeia, é uma região muito seca, né? A Ucrânia usava esse canal aqui para ter água à vontade na Crimeia e aqui no sul de Kherson. E está muito quente lá no verão, lá na Ucrânia, então está faltando água aqui. E segundo ele diz aqui para gente, a ração de água atualmente para qualquer soldado, inclusive para pilotos de avião, é 1 litro de água por dia. O que é muito pouco, né? Se você está num lugar muito quente, fazendo exercício físico, 1 litro de água por dia é nada, na verdade, né? E eles falam que isso é um grande problema para lá, e isso está piorando a situação ali na região, que o ideal seriam 7 a 13 litros de água, se eles estão fazendo algum esforço moderado ali na região, estão tendo só 8% da necessidade, né? Não é à toa que os soldados russos estão recorrendo a coisas aqui para filtrar água, para tentar ter água limpa ali. E o problema é que esse tipo de coisa, a chance de pegar doença, de ter algum problema é muito grande, né? A água ali é muito suja. Ou seja, uma boa notícia para os ucranianos aqui. Como eu falei para vocês, é lógico, isso está muito quente para os ucranianos também, mas ao norte do rio de Dnipro você não tem esse problema de falta de água, né? Aqui você tem vários outros rios potáveis aqui. O abastecimento de água nessa região aqui é melhor do que no sul. O sul é que é o grande problema aqui em termos de falta de água, né? Bom, o Washington Post está dizendo que os F-16 ainda não chegaram na Ucrânia, mas devem chegar nas próximas semanas e vão ser usados para melhorar a defesa antiaérea. Então eles estão dizendo que os F-16 vão chegar em breve, mas não vão ser usados na linha de frente, vão ser usados na retaguarda para evitar ataques russos, né? Vamos aguardar, não sei ainda. Eu concordo que são poucos F-16. Num primeiro momento, usar isso na linha de frente não faria diferença, porque são muito poucos, né? Mas eu tenho certeza que quando chegarem mais, a situação vai melhorar, né? E bom, finalmente, só para terminar aqui, o possível plano do Trump para a Ucrânia, né? Que seria $500 bilhão e a entrada na OTAN. E ele fala que muita gente está se confundindo, está achando que isso implica na Ucrânia aceitar a fronteira aqui, né? E, na verdade, não foi isso que o Mike Pompeo falou, tá? O Mike Pompeo falou que isso capacitaria, isso posicionaria o Trump para fazer um acordo de paz, da guerra parar imediatamente. Mas o que ele quer, na verdade, é justamente impor sanções reais à Rússia, aumentar a defesa, a indústria de defesa americana, revitalizar a OTAN, ou seja, é justamente fortalecer a Ucrânia. É o que diz o plano. De novo, eu não sei se o plano vai ser esse. Eu não sei o que o Trump vai fazer se ele ganhar a eleição americana. Mas é o que eu falo para vocês, não necessariamente vai ser ruim. Da mesma forma que eu falo que a Kamala Harris ganhar a eleição lá nos Estados Unidos não necessariamente vai ser ruim para Israel, né? Ela tem um posicionamento anti-Israel, pró-Hamas, mas isso não quer dizer muita coisa. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aqui, né? Tanto que os propagandistas russos estão muito chateados lá com esse plano de paz do Trump. Estão dizendo que é um absurdo isso, que não sei o que é lá, que ninguém que ganhar nos Estados Unidos vai ajudar a Rússia e coisa e tal. Pois é, eles estão corretos. Ninguém que ganhar nos Estados Unidos vai ajudar a Rússia. Com certeza não existe essa possibilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.